dia bom. Esse é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremos-nos nele. Você deitou, dormiu, está aqui, acordando para o propósito, porque o Senhor te sustentou. Portanto, seja grato e celebre. O propósito de Deus está de pé. Você é propósito de Deus. Seja muito bem-vindo, porque o Acordando para o Propósito desta quarta-feira está entrando no ar, na sua telinha do celular, da Smart TV, ou por qualquer equipamento que você nos acompanha neste dia que o Senhor nos abençoa com a vida. Aliás, nós precisamos celebrar a vida, o oxigênio, o ar que respiramos. Por isso nós estamos aqui diariamente agradecendo a Deus pela benevolência, pela graça e pela misericórdia dele. Você que está aqui nos acompanhando, talvez você ainda não é inscrito no nosso canal e eu preciso reforçar isso diariamente. Faça a sua inscrição no nosso canal. Essa inscrição, ela de alguma forma valida nosso relacionamento diário, aqui onde nós compartilhamos ensinamentos da Palavra de Deus e reflexões que fazem com que você evolua, cresça no teu relacionamento com Deus, no aprendizado da Palavra de Deus. Isso certamente é um fator positivo para você e também para a gente que está aqui compartilhando. Eu digo sempre que nós não nos preocupamos somente com a quantidade, mas sim com a qualidade, mas por certo nós queremos que a qualidade daquilo que ensinamos da Palavra de Deus possa chegar à sua vida. Portanto, faça a sua inscrição, acione o sininho das notificações e não deixe de curtir, comentar e no final eu vou lembrar isso, compartilhar. Compartilhe com o maior número de pessoas, vai ser importante para que outras pessoas também sejam alcançadas. Nesse mês de fevereiro, a nossa temática é Gênesis. E por isso hoje eu quero que você abra aí a sua Bíblia no capítulo de número 12 de Gênesis e nós vamos ler a partir do primeiro versículo para poder você ficar por dentro do que o Senhor colocou no meu coração no dia de hoje. Diz assim a palavra de Deus: Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Esses versículos que nós lemos aqui, eles basicamente falam sobre o momento da chamada de Abraão para um grande propósito. Você que está aqui no Acordando para o Propósito, eu já começo dizendo para você, quando você desperta para ouvir as instruções de Deus, para os envios de Deus, para o chamado de Deus, tenha certeza, grandes coisas vão acontecer. Quando você acorda para o propósito, ouve a voz de Deus, grandes coisas vão acontecer. E eu vou frisar algumas aqui, nós vamos perpassar pelo texto e eu quero que você tome isso como posse para a tua vida, porque são coisas que talvez você nem esteja procurando. E às vezes tem outras pessoas que estão procurando isso a todo custo, mas certamente, quando paira sobre a soberania de Deus, o próprio Deus se encarrega de fazer a promessa e de cumprir. Primeiro, precisamos entender aqui que Deus ele dá aqui através de um chamamento algumas instruções para Abraão. A primeira dela é que o Senhor diz a Abraão: saia da sua terra e do meio dos seus parentes e da casa do seu pai. 2. Vá para a terra que eu lhe mostrarei. Primeiro, Abraão precisa sair. Sair da onde? Aqui, a representatividade da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa do seu pai, representa o atual momento de Abraão. Significa o lugar que é corriqueiro, o lugar que está dentro da normalidade, o lugar que fala sobre uma constância do ordinário. E aí Deus fala: para uma terra que eu lhe mostrarei. Então, primeiro sai, depois vai. A ideia de sair aqui, eu costumo dizer que é muito para além de uma questão geográfica. Imagina você, que de repente vive num contexto que tantas coisas que às vezes são até sofridas para a sua vida, elas já se parecem normais. Você vive às vezes numa localidade, num bairro, numa cidade, e você está acostumado. É igual aqui no Rio de Janeiro, né? Nós somos aqui do Rio de Janeiro e a gente acorda e se você ligar o noticiário, todo dia tem uma tragédia, todo dia tem um assalto, todo dia tem um roubo, todo dia tem um acidente, todo dia tem aquilo que as grandes metrópoles têm. E aqui maximizado pela questão da violência nos últimos anos.
E aí, talvez você vai achar que isso é normal. Ah, não, sou do Rio de Janeiro, é normal isso daqui. Agora, quando Deus fala, sai da tua terra, do meio dos teus parentes, da casa do teu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. E aí, você de repente tem até apego pelas circunstâncias que você vive. O ser humano tem uma ideia de se adaptar muito facilmente a algumas circunstâncias. O ser humano tem até essa resiliência. E às vezes a gente tem dificuldade quando Deus fala para a gente sair. E às vezes não é só sair geograficamente, é sair da nossa condição. Às vezes uma condição de inatividade, uma condição de inércia, e Deus quer que a gente vá. Então sair e ir significa sair da inércia, significa também sair da prostração, sair de uma inatividade para uma proatividade. Então Abraão ele está aqui num contexto de garantias, inclusive. Ok? A vida de Abraão aqui, uma vida basicamente uma vida rural, uma vida onde que os produtos da própria natureza fornecem a ele o sustento e uma vida, possamos dizer, de estabilidade. Mas agora Deus está falando, Abraão, vá para a terra que eu lhe mostrarei. Então aqui tem um pedido para, uma direção para sair e uma direção para ir. Resta a Abraão uma obediência. E antes que a Bíblia comece a narrar, no versículo de número 4, que Abraão ele vai partir como Deus havia lhe ordenado, Deus ele já vai falar o resultado daquilo que Abraão terá se obedecer. Anota aí. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Deus está falando o seguinte aqui para Abraão. Abraão, eu vou fazer com que você gere, não somente uma pequena descendência, somente um herdeiro. Abraão, eu vou fazer de você um grande povo e vou lhe abençoar. Como se isso já não fosse uma benção. Então veja, Abraão agora, ele não vai ser somente um homem que vai ter herdeiros, um homem que vai deixar bens, um homem que vai deixar algum tipo de legado. Não, Deus está falando que vai fazer dele um grande povo. Isso aqui fala sobre um aspecto de implantação de uma própria visão de Deus. Quando Deus fala para um homem que ele vai fazer de um homem um povo tem característica, um povo tem uma cultura, um povo tem uma dominação geográfica. Então veja que Deus está dando uma promessa para Abraão muito além daquilo que Abraão vivia ali dentro da parentela dele. Então aqui, o primeiro resultado, farei de você um grande povo e o abençoarei. Agora olha isso daqui, a segunda parte do versículo de número 2. Tornarei famoso o seu nome. E ele repete mais uma vez a ideia da bênção. A bênção aqui está muito, de maneira muito evidente. Primeiro ele fala que vai fazer um grande povo e eu abençoarei. Tornarei o seu nome famoso e você será uma bênção. Tornarei famoso o seu nome. Hoje, muitas pessoas procuram a fama, mas quem dá a fama e o nome é Deus. E uma coisa é isso ser dado pelo homem, pela mídia, pelas redes. Outra coisa é quando Deus fala, tornarei o seu nome famoso e você será uma bênção. O que Deus está dizendo aqui? Abraão, o seu nome será relevante em todos os tempos, em todas as épocas, através do que eu vou fazer na sua vida. Então é Deus que está falando, eu vou tornar o seu nome famoso. Meus amigos, se vocês quiserem depois pesquisar, vocês podem pesquisar. Mas o nome de Abraão é de fato muito famoso. Não só no cristianismo, não só no judaísmo, mas em muitas religiões o nome de Abraão é inclusive venerado, ok? Obviamente de maneira equivocada, porque somente a Deus a adoração, mas existem religiões que veneram o nome de Abraão. O patriarca Abraão, ele é de fato um homem muito famoso, mesmo depois de milênios de sua morte. Depois, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então veja que há aqui uma ideia de gerar bênção ou maldição através daquilo que você faz em relação a este povo que é oriundo da descendência de Abraão. Então, quando você abençoa alguém da linhagem de Abraão, você está traindo o que para a sua vida? Bênção. Quando você amaldiçoa, quando você fala mal, quando você blasfema, quando você profere alguma palavra contra este povo ou contra o Deus deste povo, o que está acontecendo? Você está atraindo maldição para a tua vida. Então não há como você blasfemar de Deus, não há como você
rogar contra o povo de Deus, não há como você falar coisas contrárias à descendência de Abraão, sem que você atraia para sua vida um resultado daquilo que Deus falou. Abençoareis que o abençoarem e amaldiçoareis que amaldiçoarem. Então, quem amaldiçoa este povo, certamente colherá consequências. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Aí a gente precisa ir para Jesus. Porque é através dessa raiz que nós, inclusive, que não teremos como dimensionar uma cota sanguínea com Abraão, somos abençoados. Então veja que fantástico é a vida de Abraão. O chamado de Abraão, a vida de Abraão, o propósito de Abraão é um propósito que vai para além de uma obediência momentânea, mas aquela obediência ao ordenamento de Deus para a vida, para o chamamento de Deus para a vida de Abraão, traz reflexos para toda a nossa vida. Quantos estão querendo ser abençoados? Quantos estão querendo ter o seu nome reconhecido? Quantos estão querendo receber bênçãos através daquilo que acontece naturalmente? Quantos aqui querem formar uma grande família? Quantos querem formar, através da sua descendência, uma estrutura familiar consistente aqui nesta terra? É só você fazer o que Abraão fez. Deus falou para Abraão: sai e vai. Você tem fé para poder ouvir Deus falar e sair de onde você está para ir para onde Ele quer que você vá? Isso certamente vai trazer algo maravilhoso para a tua vida, que são os desígnios de Deus e as bênçãos de Deus te seguirão. Esse foi o Acordando para o Propósito desta quarta-feira e eu quero profetizar na sua vida que você seja abençoado, que as bênçãos de Deus possam de fato seguir a sua vida, assim como diz Deuteronômio capítulo 28, no versículo de número 2. Se você atentamente ouvir a voz de Deus e os mandamentos dele, certamente as bênçãos te seguirão. Esse foi o Acordando para o Propósito. Quero desejar uma quarta-feira abençoada para você e eu te espero amanhã aqui, querendo Deus. Forte abraço!